eu queria destacar algumas coisas sobre o livro de Jonas e a história de Jonas e a sua relação com Deus e com missões. A história de Jonas ela é muito conhecida, mesmo fora da igreja. Conta-se a história que uma professora ateísta que tinha muito problema com um menino na escola, que era um menino cristão muito fiel a Deus, e eles começaram a discutir sobre a história de Jonas. E a professora falava que tal coisa do livro de Jonas tinha acontecido, e o menino dizia não, porque a Bíblia fala que foi assim. E aí o menino contava uma parte da história que está na Bíblia, a professora dizia, não, não foi, não tem como ter acontecido isso é impossível. Para vocês saberem, o livro de Jonas é um dos livros que mais tem milagres na Bíblia, mais tem coisas sobrenaturais, ações diretas de Deus numa história curta e pequena. Então aquela professora estava discutindo e provocando com aquele menino, dizendo que essa história da Bíblia não era verdadeira. E ela começou a pressioná-lo em relação à verdade ou não dessa história, e o menino, já sem respostas, ele disse, professora, eu não sei. Mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jonas e eu vou saber essa resposta. E a professora, muito ironicamente, provocando o menino, querendo humilhá-lo, disse assim, e se Jonas não estiver no céu? Aí o menino disse, aí a senhora pergunta. Essa história é uma história muito controversa, mas muito inspiradora, que nos provoca muito, e obviamente hoje nós não queremos ser provocados em relação à veracidade da história, mas nós queremos ser provocados em relação à utilidade dessa história para a nossa vida. Então, o livro de Jonas, ele tem dois momentos. Ok. A gente pode ir para os... aqui? Sorry. Ok. Tá mais... Deixa eu ver. Ok. Esse aqui é um resumo do livro de Jonas. O livro de Jonas, nós podemos dividi-lo nos primeiros 2 capítulos e depois no capítulo 3 e 4. E o livro inteiro, ele caminha sobre essas 4 palavras. O chamado de Deus para Jonas, o testemunho que Jonas dá, a oração que Jonas faz e a lição que ele aprende daquele momento. Então são 4 capítulos divididos em 2 partes, porque a história ela se repete nessas 4 palavras, e eu queria olhar para para o livro todo de Jonas e entender com os irmãos como que isso pode ser útil para nós como pessoas, como igreja, como reino de Deus e tudo mais. Então, vamos ler Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Olha só o que diz. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Agora os irmãos me digam, em relação a um chamado claro de Deus, dizendo, Jonas, vá para Nínive. E Jonas foi para o porto de Jope para ir para Tarsis. Não se sabe onde era Tarsis, há uma discussão, Espanha, quem sabe talvez até Portugal, não se tem certeza, mas o fato é que eram direções opostas. Então, nessa primeira parte do livro, o que os irmãos acham em relação à relação de Jonas com o chamado de Deus? Foi positivo ou foi negativo?
negativo. Ele foi para um lado completamente diferente do de Deus e ele está fugindo de Deus. Agora vamos ver o testemunho que Jonas dá. Jonas, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 17. Olha só. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve, e enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morreremos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que nos abateu sobre nós. Lançaram as sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então Jonas respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Porque sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Então Jonas respondeu: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que esta calamidade violenta, esta tempestade violenta caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar e voltar à terra. Mas eles não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós suplicamos que não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, eles pegaram Jonas e o levaram ao mar enfurecido, e o lançaram ao mar enfurecido, e o mar, se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Gente, aqui está o profeta, até o momento a gente pode dizer, o profeta fujão. O profeta que não quer obedecer a Deus. O profeta que resolve a sua vida do jeito que ele acha que tem que ser feito. O profeta que desafia uma ordem clara de Deus. Um profeta rebelde que olha e diz: Deus falou para fazer isso, mas eu não vou fazer e eu vou fazer isso. Aqui está um profeta que toma a sua vida e o seu ministério nas suas mãos e diz: eu vou fazer do meu jeito. Qual o testemunho que este profeta está dando, gente? É um testemunho positivo ou um testemunho negativo? Negativo. Ele está num barco, aquelas pessoas foram colocadas em risco, aquelas pessoas começaram a jogar as coisas para fora do barco, perderam as suas mercadorias por causa de um profeta fujão, rebelde, desobediente, orgulhoso, prepotente, que acha que sabe, que acha que pode, que pensa melhor ou mais do que Deus. Um testemunho muito negativo. Mesmo assim, é interessante ver que Deus, mesmo com esse testemunho ruim, teve misericórdia daqueles marinheiros e eles entenderam a grandeza e o poder de Deus
e adoraram ao Deus de Jonas. Deixaram os outros deuses. Então Deus foi misericordioso, mesmo com um testemunho muito ruim, muito negativo. Agora nós temos os marinheiros salvos no barco com o mar calmo, e nós temos Jonas por 3 dias dentro de um grande peixe. Agora vamos ver a oração que Jonas faz dentro do grande peixe. Vamos ver onde ela está aqui. Estou indo para o outro lado. Ok. Olhem a oração que Jonas faz dentro do grande peixe. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, Jonas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro, e tu ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então eu disse, eu fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Olha a oração que Jonas faz. Talvez uma das orações mais bonitas, mais bem estruturadas do Antigo Testamento. Uma das orações mais realistas, mais entregues a Deus, uma das orações que mais respeita a diferença do poder de Deus e a capacidade de um homem na situação que Jonas está. Então essa oração, meus irmãos, ela foi uma oração positiva, certo? Jonas está consciente do seu pecado, da sua situação, das consequências do que ele fez. Mas também ele tem uma nova esperança de ver o templo do Senhor. Ele tem a certeza de que o Senhor é que é a porção dele. Ele tem a certeza que o Senhor é quem o salva. Então Jonas começa a recuperar o seu vigor, a sua fé, a sua relação com Deus. E a nossa próxima palavra é a lição. Terminando essa primeira parte do livro de Jonas, nós vemos então a lição que Jonas aprendeu, que está no versículo 9 e 10 do capítulo 2. Olha só. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, eu cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Que lição aprendida! Aquele profeta rebelde, orgulhoso, fujão, prepotente, ele olha para o que ele tinha prometido para Deus, e ele diz, o Senhor é o meu Deus. Eu vou fazer o que eu prometi, e muito mais do que isso. A salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. E depois que Jonas aprende essa lição maravilhosa,
Deus então faz aquele peixe vomitá-lo em terra firme. É bom quando nós vemos uma restauração. É bom nós vermos alguém se consertando na vida, se arrependendo, e a graça de Deus, o amor de Deus, a reconstrução de uma história. É muito bom quando isso acontece. Então, agora que Jonas disse para Deus, Deus, ok, eu vou fazer tudo o que eu prometi. Eu não vou fugir e vou fazer o que eu prometi para o Senhor que eu ia fazer. Então agora Deus começa a história de novo. Então nós já entendemos o que aconteceu em relação a chamado, testemunho, oração e lição na primeira parte do livro de Jonas. Jonas começou muito mal essa primeira parte da história, mas ele terminou muito bem. Ele terminou 100% do lado de Deus. Disse, Deus, eu vou te seguir 100%. Agora vamos ver a segunda parte do livro de Jonas. Olha só. Jonas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem, ou com a mesma ordem, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Gente, então Deus recomeçou a história com Jonas. A primeira parte não deu certo, a primeira ordem, o primeiro chamado de Deus não deu certo, então Deus diz, ok, você está arrependido, você quer fazer o que eu te pedi para fazer, excelente. Por isso que o capítulo 3 começa, Deus volta e diz para Jonas de novo a mesma coisa que ele falou lá no capítulo 1. Jonas vai para Nínive. Quem era Nínive, gente? Nínive era uma das grandes cidades do mundo. Infelizmente, uma das cidades mais cruéis daquele momento na história e talvez, provavelmente, uma das cidades mais cruéis que já existiram em toda a história humana. Com certeza nós não podemos entrar em detalhes aqui, mas talvez o que a sua imaginação possa alcançar sobre maldade existia na cidade de Nínive. Jonas sabia quem era a cidade de Nínive. Geograficamente, hoje é a cidade de Mossul, lá no Iraque, no norte do Iraque, fronteira com o Kurdistão, onde viviam os caldeus, um dos povos mais cruéis da história bíblica. Talvez o povo mais cruel da narrativa bíblica, em termos de maldade. E Jonas sabia o que Deus estava fazendo. E Jonas diz, por isso agora Deus está grifando, está destacando, olha, vá para Nínive, a grande cidade. E muito interessante o que Deus diz para Jonas, vá para lá, que eu vou te mostrar a mensagem que você deve pregar sobre eles. Então, primeiro obedeça, Jonas. Deus está dizendo para você ir, vá até lá. Então, olha só, versículo 3. Jonas, do capítulo 3, versículo 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Gente, excelente. Olha lá, no começo ele não obedeceu o chamado de Deus, ele fugiu. E agora, quando a história recomeça, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Excelente. Segunda palavra do livro, vamos ver o testemunho que Jonas deu. Olha só, capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 10. Olhem o testemunho que Jonas deu na cidade de Nínive, cidade extremamente cruel.
Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com panos. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então ele fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar qualquer coisa. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Que testemunho sensacional! Sem dúvida alguma, essa foi o maior êxito ministerial em termos de arrependimento e conversão da história de todo o Antigo Testamento. Aquele profeta desobediente, rebelde, fujão, orgulhoso, que faz os seus planos, rejeita os de Deus, agora ele obedece a Deus e ele é usado por Deus para que Deus produza o maior resultado espiritual em termos de números de toda a história do Antigo Testamento e talvez da história humana. Então, obviamente, nós podemos concluir que o testemunho que Jonas dá na segunda parte do livro de Jonas é um testemunho muito positivo. O primeiro testemunho é um testemunho de alguém que leva medo, risco, prejuízo, só problema, crise. Agora, no segundo testemunho, Jonas obedece ao Senhor e Deus usa o testemunho de Jonas poderosamente sobre toda a cidade, inclusive os animais. Sobre essa questão de sobre os animais, os irmãos podem perguntar para o pastor Pedro alguma hora. Eu já tentei várias vezes entender, mas há quem diga que o que Deus fez no coração desse rei e de todas as autoridades é que tudo aquilo que respire, que esteja curvado diante de Deus, para nós mostrarmos para Deus que nós fizemos o máximo possível que nós poderíamos fazer para que Deus não nos destruísse. Esse é um dos entendimentos possíveis, mas o que me impressiona muito nesse relato é o poder da ação de Deus sobre uma cidade grande, poderosa, má, feliz com a maldade. Eles tinham competições de maldade, de grupos da cidade. Quem consegue fazer um mal pior do que o outro, ou melhor? O que aconteceu há uns anos na Síria, quando o Estado Islâmico estava lutando com muitas pessoas, grupos do Estado Islâmico daquela região geográfica faziam isso. Eles saíam para uma batalha e depois de voltarem de uma batalha, eles se reuniam numa roda entre 40 e 50 homens e eles tinham que achar um homem que foi o pior homem daquela batalha, que eles venceram, e eles matariam aquele homem. Essa é a forma que o Estado Islâmico utilizava para manter os seus soldados cruéis. Talvez isso venha desse tempo. Então, esse lugar terrível, terrível,
Deus derrama a sua graça, o seu poder, e essas pessoas se arrependem poderosamente. Então agora nós vamos para a oração. Obviamente, a nossa expectativa é que a oração seja espetacular. E aí então nós começamos o capítulo 4 de Jonas, olhando para depois de tudo que Deus fez. Deus salva Jonas lá do grande peixe. Deus dá para Jonas o entendimento da lição de que a salvação pertence a ele. Deus volta a ordenar, a chamar Jonas para a sua missão. Deus usa Jonas poderosamente para alcançar uma cidade má. E olha a oração que Jonas faz. Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente. E ele se enfureceu. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu te disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes ou depois volta atrás na decisão? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor respondeu para Jonas: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria toda? Gente, esse livro é muito estranho. Depois do milagre que Deus faz no coração de Jonas, no coração dos marinheiros, Jonas volta a estar alinhado com Deus, ele cumpre o chamado de Deus, Deus derrama misericórdia e graça. E Jonas fica furioso. Agora nós podemos acrescentar não só um Jonas rebelde, orgulhoso, fujão, prepotente, mas agora praticamente um Jonas também suicida. Um Jonas anti-vida. Um Jonas que diz para Deus que é melhor morrer do que viver. A oração de Jonas, obviamente, foi muito negativa. Completamente diferente da primeira oração, onde ele entende a salvação de Deus. Quando Deus o salvou, ele faz uma oração fenomenal. Quando Deus salva a cidade mais cruel da sua época, ele se enfurece contra Deus. Talvez ele esteja dizendo, me salvar tudo bem, porque talvez eu merecia, mas salvar esse povo, essas pessoas? Então ele diz para Deus, eu cansei, para mim é melhor morrer do que viver. Gente, é muito grave isso. É um livro muito, muito difícil de se entender como livro. Eu tenho algumas dicas e sugestões, mas vamos ver a lição que Jonas aprendeu. Capítulo 4, dos versículos 5 ao versículo 11. Olhe o que acontece no coração desse profeta. Depois dele dizer para Deus que ele estava furioso com o que Deus tinha feito, depois dele dizer para Deus que ele não queria mais viver, porque ele viu a misericórdia e a graça de Deus na cidade de Nínive, olha o que Jonas faz. Jonas saiu de onde ele estava, ele sentou-se num lugar ao leste da cidade de Nínive, e ali ele construiu para si um abrigo. E ele sentou numa sombra, e ele esperou para ver o que aconteceria com a cidade.
Então Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para que ele tivesse na sombra, uma sombra para a cabeça dele, para livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito feliz com essa sombra, porque estava muito quente. Mas na madrugada do dia seguinte, o poder de Deus, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, e a planta secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer, e ele disse: para mim, seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, eu tenho. E eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor disse: Jonas, você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite e na outra noite morreu. Contudo, a cidade de Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Jonas, não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas acaba, ou o Senhor acaba o livro de Jonas. Quase que é um livro que não acabou. Nós não conhecemos o resto da história. Nós conhecemos a história de Jonas, que na primeira parte do livro ele começa mal e ele termina muito bem. E na segunda parte do livro ele começa muito bem e ele termina muito mal. Olha, eu confesso para os irmãos que eu já lutei com esse livro muitas vezes. Muitas vezes digo, por que Deus não colocou o capítulo 5 contando alguma coisa a mais para acontecer? Que aconteceu? O que tem mais nessa história? O que nós podemos tirar disso para a nossa vida? Obviamente, eu não estou aqui com um dedo apontado para os irmãos, dizendo, você é um Jonas. Não é nada disso. Mas nós podemos nos ver em alguns desses momentos de Jonas, nos maus e nos bons momentos. Com certeza, eu e você já passamos por alguns momentos onde nós não atendemos, não obedecemos o chamado de Deus, onde nós não demos um bom testemunho. Mas também nós já passamos por alguns momentos onde nós obedecemos o chamado do Senhor, demos um bom testemunho. Uma das coisas que eu tiro muito para mim desse livro de Jonas é: nós cometemos erros. Claro que nós cometemos erros. Mas continue no processo. Eu não sei como você está em relação a missões, e aqui eu não estou falando da Igreja Batista Bíblica, eu estou falando de você. Eu não sei se você tem no seu telefone um alarme, um horário que você ora por pessoas que não conhecem o Senhor, que você ora por pessoas que você sabe que não merecem, assim como você não merecia, mas você sabe que não merecem mesmo. Eu não sei se você lê sobre isso, se você... Eu não sei como você está. Mas eu sei que para mim, quando eu olho para o livro de Jonas, eu quero dizer para o Senhor, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, eu quero continuar te servindo, atendendo ao teu chamado, sendo um instrumento nas tuas mãos. Corrija os meus erros, realinha a minha vida à tua vontade, para que eu possa te servir e te glorificar cada vez mais.
Uma outra questão, um outro desafio, obviamente, é para a igreja, já não é mais pessoal, é para a igreja. Como igreja, como os irmãos têm lidado com missões? É uma ênfase da igreja, isso é ótimo. Como nós temos passado essa ênfase para a próxima geração? Como nós temos nos dedicado a isso como igreja? São avaliações que são positivas para nós. Mas tem uma outra avaliação que eu faço, que aí talvez eu faça parte de quem carrega parte dessa culpa. E isso eu quero mostrar para os irmãos. Esse mapa na tela mostra a janela 1040. Os irmãos conhecem o conceito de janela 1040? Essa é a região geográfica menos evangelizada no mundo. E é fácil quando nós olhamos para o livro de Jonas e nós dizemos, Jonas, quantos erros esse cara cometeu. Muita coisa errada. Ele podia ter priorizado a Deus, ele podia ter dado um testemunho desde o começo. Ele podia ter feito uma oração correta, boa, sincera, santa desde o começo. Ele poderia ter seguido a Deus desde o começo. Eu quero contar para os irmãos algumas coisas sobre esse retângulo vermelho. Dentro desse retângulo é onde estão mais de 80% dos países que perseguem os cristãos no mundo. Dentro deste retângulo vermelho é onde você encontra 97% dos povos não alcançados do mundo, da população não alcançada do mundo. 97% está dentro deste retângulo vermelho, especialmente na Ásia e no norte da África. Dentro deste retângulo ministram 5% dos missionários do mundo. 5% dos missionários do mundo estão dentro deste retângulo. Nós podemos dizer que 97% da necessidade de evangelização no mundo está dentro deste retângulo, mas só há nele 5% da força missionária no mundo. Neste retângulo é onde você encontra o centro do islamismo, do hinduísmo e do budismo. Neste retângulo é onde está 90% da pobreza mundial. E neste retângulo chega 0,1% do dinheiro cristão missionário do mundo. Talvez, e eu não sou uma autoridade nem para julgar e nem para afirmar 100%, mas tendo tudo isso como verdade, e Deus nos mandando para todo povo, língua e nação, e nós temos enviado para o resto do mundo 95% dos missionários. E nós temos dentro do retângulo 5%. Nós temos colocado fora do retângulo 99,9% dos nossos recursos para missões. E dentro do retângulo 0,1%. Talvez mostre que o movimento missionário esteja mais como Jonas do que ele pensa. Nós temos trabalhado há 22 anos numa organização de plantação de igreja que é a mesma do Josué e do Josué Santana e do Paulo Santana. E nós gostamos muito dessa organização.
E eu quero contar para os irmãos uma das grandes prioridades dessa missão. Nós queremos seguir o apóstolo Paulo no fervor, na intencionalidade de ir onde não existe um cristão, uma Bíblia ou uma igreja. Olhem que interessante, talvez eu vá precisar da ajuda dos irmãos com uma palavra que eu não tenho certeza sobre ela aqui em Portugal. Há alguns anos, alguns irmãos de uma grande cidade do norte da África foram para uma região no interior onde vivem os beduínos. E os beduínos disseram, eles sabiam que eles eram cristãos, e os cristãos viajaram para aquela região de beduínos, com mais de 1.000 beduínos, com mais de 1.000 aldeias de beduínos, então com uma população de beduínos bem significativa. E esses irmãos chegaram nos beduínos dizendo, olha, nós estamos aqui e nós queremos abençoar o seu povo. Por favor, nos diga 2 coisas que nós podemos vir aqui na sua região, com mais de 1.000 aldeias, e nós podemos servir vocês. E aqueles líderes conversaram, mas eles já tinham as respostas bem definidas. Eles disseram, ok, 2 coisas. A primeira coisa que nós precisamos de médicos veterinários. Eles são beduínos, eles vivem das cabras, dos camelos, dos animais. Sem isso, eles não conseguem viver no deserto. Então, eles disseram, ok, excelente, tudo bem, nós vamos trazer médicos para ajudar vocês. Qual o segundo pedido? O segundo pedido é que nós queremos projetores e telas, porque vai começar a Copa do Mundo de futebol e o nosso povo gosta muito de futebol. E claro que ninguém esperava esse pedido, mas então eles resolveram, ok, nós vamos fazer, nós queremos abençoar. Eles queriam construir uma ponte entre eles, para que através desse relacionamento de serviço, eles pudessem em algum momento ter oportunidades de ministério, de compartilhar a palavra e por aí vai. Então eles voltaram para essa cidade grande, depois de um tempo voltaram para a região dos beduínos, só para acertar os últimos detalhes, dizendo, olha, os veterinários são 12 veterinários e vão vir do dia tal ao dia tal, e aquilo, tudo, ok, estão conversando, ok. Chegaram lá, de manhã, 2 carros de cristãos, 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres. Ok. Para passar o dia, conhecer as pessoas, conversar e tal. Desde o começo da chegada deles, eles perceberam que todos os beduínos, crianças, adultos, idosos, estavam olhando, pastor, agora eu preciso da sua ajuda. Como chama esta parte aqui? Traseiro. Todos os beduínos estavam olhando para o traseiro das mulheres, 5 homens e 3 mulheres. Todo mundo, todos os beduínos, olhando para o traseiro das mulheres. E aquilo foi gerando um incômodo nesses nossos irmãos, mas eles não falaram muita coisa até que chegou um momento do dia que o líder disse, não, eu vou perguntar para o chefe dos beduínos o que está acontecendo, porque é muito estranho. Então ele foi com muito jeito, muito cuidado, com muito respeito e disse, olha, eu tenho uma pergunta para o senhor, nós percebemos que todo mundo está olhando para o traseiro das 3 mulheres que vieram conosco. Tem algum problema, alguma coisa errada? Ele disse, não, isso é normal. Eu falei, como normal? Todo mundo está tentando descobrir como que as mulheres escondem, como se chama em Portugal o rabo do cachorro? Cauda. Alguém foi naquela região de beduínos
e disse que Deus castigou os cristãos colocando nas mulheres uma cauda como de um cachorro ou de um gato, e todos os beduínos, crianças, idosos, jovens, adultos, estavam tentando descobrir como que as mulheres cristãs escondiam uma cauda de cachorro. E eles estavam apostando, apostar que fala? Eles estavam apostando entre eles. Vai ganhar um carneiro quem descobrir primeiro como que as cristãs escondem a cauda. Gente, é engraçadíssimo, você está certo. Eu já ri dessa história 1000 vezes. É verdade, é muito engraçado, mas também é muito triste. Porque Satanás usou uma mentira para mostrar, para contar para o povo que Deus castigou as cristãs criando uma cauda. E você tem mais de 1000 aldeias de beduínos, onde não há um cristão, não há uma igreja e não há uma Bíblia sequer. E aí então os líderes da missão conversaram com os líderes dos beduínos e disseram: só tem uma forma de nós resolvermos esse problema. Pela graça de Deus, Deus deu essa sabedoria para o líder. Ele disse: se nós não resolvermos isso, porque eu estou dizendo para o senhor que isso não é verdade, mas eu não quero só dizer, nós precisamos provar isso e vocês precisam dizer que isso não é verdade. Então eles combinaram que as mulheres, as 3 mulheres que foram com os 5 irmãos, iam entrar numa tenda com as mulheres líderes dos beduínos, iriam abaixar as suas calças para mostrar para elas que aquilo era mentira e era do diabo. Agora, gente, vocês estão em Portugal. Eu nasci, cresci no Brasil. Isso é muito distante da nossa realidade, mas é real. Quando Paulo diz, eu quero gastar a minha vida edificando aonde não há nada, aonde ninguém edificou, quando Paulo decide que ele não vai para grandes centros, grandes cidades, grandes lugares para fazer mais uma igreja, a igreja do apóstolo Paulo. Não, Paulo disse não. Eu quero ir para os lugares onde não tem nada. Nós hoje servimos numa missão que prioriza nós levarmos ou colaborarmos para que o evangelho chegue em lugares onde não existe nenhuma informação sobre o cristianismo ou o que existe é fruto da maldade de Satanás. E, gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós temos irmãos no sul do Marrocos que o ministério deles é dirigir um carro de um lugar para o outro, fingindo que estão indo, mas eles estão indo, porque no sul do Marrocos se pede muita carona, e eles vão entre 2 irmãos, e estão indo no caminho, e tem alguém na estrada pedindo caminho, e eles começam a conversar sobre a Bíblia. Justamente porque eles querem contar para aquela pessoa sobre a Bíblia. Eles estão no carro deles, é uma propriedade particular, eles têm direito de fazer isso. Então, como nós ajudamos? Nós ajudamos a pagar a gasolina para esses irmãos. Nós ajudamos com um dinheirinho para eles pararem num lugar da estrada para tomar um café e ter um pouco mais de tempo com essa pessoa. Mas nós não queremos ajudá-los a construir um prédio de uma igreja, porque se nós construirmos um prédio de uma igreja no sul do Marrocos, os muçulmanos vão destruir aquilo, vão colocar fogo, vão queimar, vão quebrar, vão machucar pessoas. Então, a nossa missão prioriza lugares não alcançados. Por isso, esse retângulo para nós é tão importante. Nós realmente acreditamos que se Jesus estivesse hoje na Terra, ele gostaria muito de estar aqui com os irmãos. Mas o foco principal dele seria nesses lugares onde realmente o evangelho não chegou. Realmente onde as pessoas não sabem o que é uma Bíblia. E é isso que nós fazemos. E a outra coisa que eu gostaria de dividir é que
nos últimos 5 anos, eu fui emprestado desta missão para uma outra missão, para servir entre os perseguidos. E aí eu tive contato, então, eu tive contato com uma realidade, eu tive um contato muito direto com a realidade de perseguição, que é muito desafiadora, é muito difícil. Por 5 anos eu coordenei o trabalho dessa missão no Iraque e na Síria, países que perseguem muito, e obviamente eu vi muita coisa, muito horrível, muito assustadora, mas o melhor de tudo é ver que com essas situações terríveis, muitos irmãos nossos têm aumentado a sua fé em Deus, têm melhorado a sua relação com Deus, têm se preparado mais para servir ao Senhor, têm se preparado melhor para servir ao Senhor. E essa é a minha conclusão, que durante 5 anos, a minha principal tarefa nunca foi, é uma missão muito grande, muito rica, ajuda bastante as pessoas, mas eu sempre disse, não é sobre dinheiro. O meu ministério é sobre ajudar irmãos a tirarem da perseguição o maior proveito possível para o reino de Deus. Vamos tirar vantagens da perseguição para o reino de Deus. Então Deus tem nos dado muitos privilégios de servi-lo, de conhecer pessoas, realidades, lugares, situações, e o que nós podemos dizer é que nós jamais poderemos atrapalhar o que Deus está fazendo no mundo, e nós sempre podemos colaborar com aquilo que Deus está fazendo no mundo. E aí eu gostaria de dividir com os irmãos um texto sensacional. Talvez você olhe para tudo isso e diga: o Marcos viajou e eu realmente viajava muito. O Marcos esteve lá em contato com as pessoas, e o Marcos foi e veio e viajou e vinha e ajudava e dava aquilo e fazia aquilo e aquela. E talvez você olhe para nós como heróis. Você está errado se você está fazendo isso. Nós somos pessoas normais. Nós só estamos obedecendo a parte que Deus nos deu. E a mesma coisa você pode fazer aqui. E eu quero mostrar isso para você. Às vezes nós pensamos que uma igreja com 40, 50, 60 pessoas não pode fazer muita coisa. Eu quero mostrar para os irmãos que pode. Olha esse relato de 2 Coríntios. Esse é um relato fenomenal, maravilhoso. Esse é um relato da avaliação de Deus e não dos homens, que é completamente diferente da dos homens. Olha o que esse relato diz. 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao versículo 4. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordam em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. E o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Gente, esse relato mostra uma igreja pequena, perseguida, passando por muitas aflições, que tem grande alegria
e rica generosidade. Generosidade não se traduz em números. Generosidade é sobre o coração, não sobre número. O rico, ele não é generoso por causa dos números. O pobre não é generoso por causa dos números. Mesmo sendo uma igreja pequena, ou grande, ou média, é isso que nós ensinamos para as igrejas com as quais nós trabalhamos. No norte da África, no Oriente Médio, na Índia, em qualquer lugar. Principalmente nos lugares onde não podem se reunir tantas pessoas. Muitas das igrejas às quais nós servimos, os irmãos não podem ter um instrumento musical tocando, porque os vizinhos vão ouvir e aquilo vai trazer problema para eles. Algumas igrejas já têm comprado fones de ouvido para que eles possam cantar com aquilo. Mas com o fone de ouvido eles começaram a cantar mais alto, então os pastores disseram, não, vamos voltar para o modo antigo, cantar baixinho, para não trazer tanto risco. Porque não precisa correr um risco desnecessário. O que eu gosto nesse texto e que nós ensinamos para as nossas igrejas é que, e esse não é o caso dos irmãos, mas é que igrejas em extrema pobreza, elas transbordaram em rica generosidade. Nós temos contatos com igrejas em extrema pobreza. Eritreia, Chade, Sudão, Mauritânia, Saara Ocidental, Tunísia, sul da Argélia, Índia. Gente que literalmente acorda e não sabe o que vai beber. Ela não sabe se vai ter uma água para ela beber decente. E são igrejas que vivem em extrema pobreza e são ricas em generosidade. O que eu gosto de pensar juntando tudo de Jonas, do que eu compartilhei um pouquinho sobre a nossa missão, ir a lugares onde o evangelho não chegou, sobre perseguição, sofrer pelo evangelho. O que eu gosto de lembrar é que a melhor pessoa que já pisou nessa terra foi Jesus. E ele fez tudo isso. Ele ouviu o chamado de Deus e ele obedeceu esse chamado. Ele colocou esse chamado como a sua maior prioridade de vida. Quem foi a segunda melhor pessoa da história? Os irmãos lembram? Jesus foi o melhor que já pisou aqui. Quem foi a segunda melhor pessoa que pisou aqui na terra? João Batista. Jesus disse, dos nascidos de mulher, este é o maior. O que João Batista fez? Pegou o chamado de Deus e disse, é disso que eu vou viver. A minha vida serve para isso. Nada mais é importante. Isso é o que move a minha vida. Seguiu o chamado de Deus, anunciou a palavra de Deus, foi perseguido até a sua morte por causa da sua fé e obediência a Deus. Jesus foi morto por causa da sua relação com Deus também. João Batista foi morto por causa disso. Cumpriram o chamado. Agora, a terceira pergunta é, quem é a terceira pessoa que nós podemos considerar uma maior referência para nós? Talvez o apóstolo Paulo, que nos diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? De onde Paulo veio, gente? Paulo veio de uma espécie de ambiente como Nínive. Paulo era um dos piores, se não o pior perseguidor de cristãos daquele momento. E Deus derrama sua misericórdia e sua graça sobre Paulo. Paulo se converte.
E Deus usa Paulo, Deus transforma o coração de Paulo 180 graus, numa direção completamente diferente. E Paulo passa a viver pelo chamado que o Senhor tinha para a vida dele. E como que Paulo morre? Na prisão. Pobre, preso, esquecido. Na sua última carta, pedindo para levarem para ele uma jaqueta, um casaco, uma manta, porque ele estava com frio e o inverno estava chegando. Eu não sei para onde sua vida está apontada, mas Deus quer apontá-la para a glória dele. Como pessoa, como família, como igreja, como corpo de Cristo. Quantas coisas os irmãos aqui podem fazer. Quando Jesus chama as pessoas, ele não diz, vem, vai dar tudo certo, pega a sua Bíblia e vamos dançando de alegria. Não, 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 não. O que ele diz para as pessoas? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Gente, o caminho é estreito, mas a chegada é infinitamente perfeita e maravilhosa. O caminho é duro, é difícil. Mas nós podemos fazer a mesma coisa que esses irmãos fizeram. Colocar o chamado de Deus na nossa vida como o norte, o alvo, é aquilo que interessa. A Bíblia inteira trata disso para as nossas decisões da nossa vida aqui nessa terra. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós temos ensinado para nossa filha. A gente tem falado, filha, o que você vai fazer na faculdade não nos interessa assim como a coisa mais importante da vida, se eu errar na minha faculdade. Não. Nós nos preocupamos com a sua vida com Deus. A faculdade está incluída nisso? É claro que está. Mas se a sua vida não estiver apontada para aquilo que Deus quer, nada vai fazer sentido e você vai ficar se desperdiçando. E Deus não quer isso. Deus quer incluir você. Deus quer usar você. E Deus quer mostrar para você que essa é a melhor vida que você pode viver. Gente, nós temos feito muita coisa pela graça de Deus. Nós não somos super-heróis. Nós não somos melhores do que vocês. Nós somos pecadores, perdoados, que vivem e ministram pela graça de Deus. Com erros, com acertos, mas certos de que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, tem usado a nossa vida para a glória dele e não para a nossa glória. Eu gostaria de orar com os irmãos e, mais uma vez, muito obrigado. Para a gente é um grande privilégio mesmo estar aqui, uma alegria, dividir um pouco do que nós temos aprendido com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pelo teu poder. Nós te agradecemos porque nada é impossível para o Senhor. Não é impossível para o Senhor reiniciar uma vida, reiniciar um ministério, reiniciar sonhos. Não é impossível para o Senhor corrigir pessoas, nos corrigir. Não é impossível para o Senhor nos usar, não é impossível para o Senhor nos dar alegria, prazer, satisfação, esperança. Pai, obrigado por essa igreja tão querida e especial. Que nós todos aqui, como pessoas, famílias, teu corpo nessa terra, que hoje nós possamos dar mais um passo de entrega, mais um passo dizendo, Senhor, eu vivo para o teu louvor, eu vivo para a tua glória, Senhor. Senhor, eu quero colocar o teu chamado para a minha vida como a maior e a
única prioridade, porque o Senhor vai cuidar de todo o resto. Ajuda-nos, Senhor, a termos a Ti e só a Ti como fonte de satisfação, de prazer, de força, de energia na nossa vida. E obrigado porque o Senhor tem nos mostrado isso. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus. Incansavelmente o Senhor tem derramado a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque não é difícil Te enxergar na nossa vida. É fácil Te ver. É fácil Te reconhecer. Pelo Teu tamanho, pela Tua graça. Senhor, essa é a nossa oração, crendo, confiando e nos alegrando pela Tua vontade nas nossas vidas, no nosso momento na história, e para que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.